Olá, pessoal, começando mais um Papo Cabeça. Hoje vai ser muito interessante, né, Fausto? Hoje nós vamos entender o outro lado da cadeira. Fausto, seja bem-vindo, mais um programa. Faça a apresentação do nosso convidado. É sempre um prazer estar aqui, né? Hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Eduardo Vieira de Oliveira. O Paulo, ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O Paulo também é livre docente em Direito do Trabalho, é professor na USP, é professor da Faculdade Padre Anchieta, entre outros. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, especialmente para bater um papo sobre questões do dia a dia e que podem auxiliar as pessoas a entender melhor o mundo do direito. Isso é importante, né, Fausto, para a gente entender o que acontece daquele lado. O que pensam do lado de lá. Porque aqui é triste. Paulo, o que te motivou a seguir na magistratura? É uma pergunta muito interessante, porque eu nunca quis ser advogado, nunca quis ser juiz, nunca quis ser nada. Um parênteses, o Paulo é biólogo. É fofoqueiro, é fofoqueiro. O dia que eu conheci ele se apresentou para mim como biólogo. Porque, na verdade, os meus pais são da área jurídica e eu falei assim, eu não quero esse negócio não, eu vou fazer outra coisa. E falei, vou fazer medicina. Todo mundo, né, um dia na vida quer fazer medicina. E aí eu fui fazer vestibular para medicina, mas como eu era meio lerdo, né, nunca passei. Fiz um ano, não passei, fiz outro ano, não passei. Quando eu fui fazer o vestibular na PUC de Campinas, tinha um negócio chamado segunda opção. E a segunda opção, eu falei, botei biologia, porque tinha que preencher. Falei, biologia. Passei para biologia. Não passei para medicina, passei para biologia. Mas como eu tinha 17 anos, estava louco para sair de casa, morar em Campinas ainda, porque eu sou de São Paulo. Aí eu falei, vou fazer biologia. Fui para Campinas fazer biologia. Fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, no terceiro ano eu falei assim, isso aqui não vai dar certo, porque o que eu vou fazer com isso aqui? Daí eu falei, eu vou fazer direito para aproveitar os livros do meu pai e da minha mãe que estão em casa. E comecei a fazer direito, fiz vestibular, comecei a fazer direito, fazia biologia de manhã e direito à noite. E aí comecei a fazer direito. Aí logo no primeiro ano eu já me encantei com o direito, falei, é isso aqui que eu quero, mas eu acabei biologia. E aí fui para o direito. O meu pai é juiz, e é juiz do trabalho. Então, durante a faculdade eu quis ser tudo que você puder imaginar. Eu quis ser delegado, eu quis ser promotor, eu quis ser advogado, eu quis até fiscal do INSS, teve uma hora que eu pensei em ser. Mas no final da faculdade eu não sabia o que eu queria, como normalmente acontece com todo mundo, né? A gente acaba a faculdade e não sabe exatamente o que quer fazer. Comecei a fazer um cursinho, porque eu achei que o concurso público ia ser uma solução interessante, porque eu fazia estágio no escritório, mas aquele negócio, né? Quando me formei, o dono do escritório falou, eu quero que você fique aqui, mas prometeu um salário R$200 no dinheiro de hoje, mais maior do que eu recebia, então resolvi não ficar. E aí eu fui fazer o cursinho do Damásio, que na época todo mundo fazia em São Paulo. Imagina numa sala, botava 100 pessoas, uma grudada na outra, o Marcato, que era um dos professores, fumava 3 maços de cigarro, você saía da aula, você saía, parecia assim, nossa, estou numa balada. Aí aquele negócio também não deu certo e aí eu fui para a USP, fui fazer mestrado, aí tinha um cara lá que era do Itaú, enfim, acabei trabalhando no Itaú, no Grupo Itaú. E aí comecei a estudar para o concurso. E aí eu falei, vou fazer concurso para magistratura. Aí fiz e depois de 2 anos passei no concurso da magistratura. Eu nunca tive um sonho assim, falar assim, eu vou ser juiz. Nunca. As coisas foram acontecendo. Naturalmente. Conseguindo. Que beleza, né, Fábio? Pois é. E aí depois seguiu uma longa carreira aí acadêmica, né? Porque, como eu disse, o Paulo é livre docente. Explica, Paulo, para quem não sabe, o que é ser livre docente. Livre docente é o topo da carreira do magistério. Então, o cara começa a dar aula, ele pode se especializar fazendo um mestrado, depois do mestrado faz um doutorado e depois do doutorado tem mais um concurso que é a livre docência, que normalmente só nas faculdades públicas é que tem essa titulação, esse título aí. E como eu dou aula na USP, eu acabei fazendo, mas foi assim, hoje se eu fosse pensar, eu não sei se eu faria, eu não sei se teria pique para fazer,
Mas eu fiz e acabou dando certo. Então, na área acadêmica, não tem muito mais o que fazer. E ainda escreveu o livro, né? Vários, né? Mas isso é natural. Por quê, Leandro? Porque no mestrado eu tive que escrever uma dissertação. Virou um livro sobre convenção coletiva. No doutorado eu tive que fazer uma tese, que virou um livro, que é o dano pessoal. E depois, na livre docência, tive que escrever outra, que virou outro livro. Então, de todos os livros que eu tenho, 3, pelo menos, são fruto só do doutorado, do mestrado e da livre docência. Então, vai saindo naturalmente, né? Você ganhou um livro com dedicatória? Eu ganhei. Eu não ganhei. É que eu tenho... Eu não ganhei. Eu não ganhei. Foi cooptado em algum lugar. Se não chegou, a culpa não foi minha. Meu Deus. Não, mas eu faço questão. Você põe aqui, anuncia os livros. Eu gostei. Um deles ainda é agora o que está mais, pelo menos no escritório, o que está chegando muito do assédio, né, Fausto? Esse é um tema bem grande, né, Paulo? Porque assim, a gente tem observado no escritório, mas também no poder público. Você já andou, inclusive, ministrando palestras para prefeituras, não é isso? Isso, para prefeituras. Fui na própria USP, no hospital universitário, fui fazer uma palestra, a prefeitura de Pouso Alegre, porque hoje esse é um problema grande. E por que é um problema grande? Porque se começou a prestar mais atenção nesses aspectos que antes não se prestava atenção. Então, há 40 anos atrás, era normal o empregador xingar o empregado. Assim, vem cá, seu traste, uma coisa assim. Era normal, fazia parte dos apelidos. Colocar apelido, xingar, ainda que não fosse uma coisa assim de maldade. Você está entendendo? Assim, com um apelido mesmo, sem maldade. Ou às vezes com maldade. E naquela época, a CLT, gente, ela era de 43. Em 43, ela resolvia essas questões de direito de personalidade com pagamento de verba rescisória. Então, quando o empregador violava a honra do empregado, tinha como consequência pagar verba rescisória, que era a rescisão indireta, que o empregado tinha que entrar com uma ação e pedir isso. E quando o empregado fazia isso contra o empregador, não recebia porque era mandado embora por justa causa. Então a CLT resolvia isso com pagamento ou não pagamento de verba trabalhista. Só após a Constituição de 88 é que se começou a aventar a possibilidade de, além das verbas trabalhistas, haver o pagamento de uma indenização. Está lá no artigo 5º da Constituição. Pelo dano material, moral ou à imagem. A partir daí, a jurisprudência começou a mudar. Tanto que 89, 90, 91, a jurisprudência era muito oscilante. Quando essas questões eram levadas à Justiça do Trabalho, muitos juízes do trabalho falavam assim, isso aqui não é competência minha, e mandava para a Justiça Estadual. Só em 2004, com a Emenda Constitucional 45, é que isso ficou definitivamente sob o âmbito da Justiça do Trabalho. E aí, o que aconteceu, Fausto, foi que muitas ações começaram a aparecer. Muitas. E não porque fosse uma coisa assim, os advogados estão se utilizando, virou uma indústria do assédio moral, ou do dano moral, ou do assédio sexual. Não, é que sempre houve situações assim. Só que antes isso não era indenizado. Exatamente. Então, hoje em dia, você percebe não só na preocupação das empresas com um monte de coisa que antigamente não tinha. Vocês devem ter clientes aí que têm verdadeiros códigos de conduta. Não pode namorar dentro da empresa, não pode, beijar, não pode sair de mão dada, não pode botar apelido, não pode, porque são vários não podem, porque a empresa, na verdade, quer evitar esse tipo de problema que pode gerar uma ação trabalhista. É o que se fala em compliance, se fala em ouvidorias nas empresas, exatamente para evitar esse tipo de coisa. E aí nós temos agora 3 instrumentos importantíssimos que vão
coordenar para cuidar mais ainda da responsabilidade da empresa perante o empregado. A gente tem a CIPA mais A, que tem alguns anos aí, que trouxe para a CIPA a responsabilidade de também prevenir assédio no mundo do trabalho, por isso o mais A. Nós temos a NR1, a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que trouxe a saúde mental para o centro da discussão e da responsabilidade da empresa. Hoje, a empresa tem que ter uma preocupação para saber se o ambiente de trabalho está trazendo risco psicossocial, está trazendo risco de problema mental, coisa que antigamente não era responsabilidade da empresa, isso passou a ser com a NR1. E está vindo aí a OIT, a OIT soltou uma convenção muito importante, que é a Convenção 190. A Convenção 190 é o primeiro instrumento internacional da OIT em que ela trata do assédio. Ela trata do assédio moral e do assédio sexual. E para essa convenção ter vigência no ordenamento jurídico do Brasil, ela precisa passar por um processo dentro do Congresso Nacional e está lá, está no Senado ainda, está esperando há mais de um ano a ratificação, mas vai ser ratificada. Enquanto ela não é ratificada, é bom que se diga, ela pode ser aplicada. Então já temos várias decisões de alguns tribunais em que os desembargadores citam a Convenção 190, porque na verdade o artigo 8º da CLT prevê a utilização do direito internacional quando houver possibilidade disso. Então, essa questão do assédio moral, do assédio sexual, dentro do ambiente de trabalho é cada vez mais objeto de processos e por isso a gente tem mais preocupação com isso. E está muito mais fácil provar hoje, né, com a tecnologia, né? Pois é, tá sim, Leandro, tá mais fácil provar. Mas aí a gente tem uma série de questões, né? Porque, às vezes, a pessoa passa por uma situação e quem comete um assédio moral, quem comete um assédio sexual, muitas vezes é característica desse tipo de atividade, desse tipo de atitude. Essa pessoa faz isso discretamente. Então, eu vou te assediar, eu faço isso discretamente, eu não faço na frente de todo mundo. Pode até acontecer, tem casos que acontecem na frente de todo mundo, mas o normal... tem alguns autores que falam, exatamente essa coisa de fazer escondido ou menos perceptível para todo mundo. Quando isso acontece, então eu vou te assediar moralmente, eu falo, você não vale nada, depois da reunião, eu falo uma coisa para você. Aquilo vai minando a tua autoestima, isso vai levar a outros problemas, mas aí você sai da empresa e entra com uma ação contra a empresa. E você vai encontrar, dentro do Poder Judiciário, o seguinte entendimento: isso aí tem que ser provado. Tem que ser provado. E valorado também, que é o mais difícil. Nossa, nem me fala. Mas isso tem que ser provado. Quem prova? Bom, é um fato constitutivo. Se é um fato constitutivo, quem tem que provar é o autor. Eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E aí, às vezes, encontra um juiz que, também por culpa do advogado, deixa eu dividir as culpas aqui. O advogado... Estamos em 2, só para te avisar. As ações trabalhistas... E não estamos no tribunal. As ações trabalhistas, elas são, na verdade, muitas vezes compostas por um universo de pedidos. Então tem 10, 15, 20 pedidos numa ação trabalhista, é muito normal, o que é mais difícil não possível. Então, às vezes o advogado ele não se dedica com o cuidado devido para esse tipo de demanda, de assédio moral, de assédio sexual. Coloca lá, férias, 13º, aviso prévio, assédio moral. Então, isso fica no meio de um monte de pedidos. Na petição inicial, o advogado não explica exatamente o que aconteceu, ele não se dedica a esmiuçar um pouquinho, porque, entenda, Leandro, o empregador me xinga. Eu sou corintiano, graças a Deus. É um xingamento. Vai, Corinthians! É um xingamento, eu concordo. Se o empregador me xinga, para mim,
eu nem vou ouvir, para mim está tudo certo, porque eu vivo nesse universo, entendeu? Campo de futebol, estádio e tal. Agora, eu tenho uma tia, supostamente a minha tia é carola, frequenta a igreja, não fala palavrão, né? Então, esse xingamento para minha tia como empregada representaria muito mais do que para mim. Então, uma coisa é você entrar com uma ação, ou eu entrar com uma ação, falar assim, eu quero 10 mil de indenização por causa de um xingamento. A minha tia vai colocar 50 mil por causa do xingamento. Não é a mesma coisa, porque nós somos pessoas diferentes. É isso que o advogado tem que colocar na petição inicial. É isso que ele tem que demonstrar. Quem que é aquela pessoa? Por que esse valor está sendo pedido aqui? Porque como é que é a vida, como é que é a formação, o que isso representou para aquela pessoa? Elementos para entender. Isso, exatamente. Olha o que aconteceu há um tempo atrás, não muito, mas há um tempo atrás. Uma pessoa me procurou, uma mulher, dizendo o seguinte, olha, eu estava trabalhando, terminei meu expediente, fui até a sala do meu chefe e falei, terminei, estou indo embora, precisa de alguma coisa? Ele estava em uma reunião com mais 3 ou 4 homens do trabalho, simplesmente falaram, antes de ir embora, faça um café para nós. E ela se sentiu ofendida com isso, porque não era função dela, ela já estava além do horário dela, e 4 homens falaram, viu, faz um café, passa um café aqui, serve a gente. E ela veio até mim com ela se sentiu assim, ofendida. Não são um xingamento, mas base. É muito importante isso que você está falando, Leandro. Por quê? Porque é pessoal, é muito pessoal. Então, ela tem o direito de se sentir ofendida, tem o direito de entrar com uma ação e tem o direito de pedir isso. Agora, quem que ela vai encontrar aqui, do outro lado da mesa? E aí isso é toda a importância. Porque o juiz tem que ter empatia. Para ter empatia, ele tem que ter tempo, ele tem que ter calma, ele tem que ter sossego. Se a gente estabelece como natural fazer 20 audiências num dia, a tua audiência, a 18ª, esquece. Esquece. Eu estou chutando 18ª, mas pode ser muito antes que isso. Porque não é por maldade, mas é porque as pessoas ficam cansadas, sem paciência, esgotadas. Eu vou te falar, Leandro, assédio sexual. Isso, eu converso muito sobre isso. Inclusive, eu tenho um grupo na USP, eu estou escrevendo um livro sobre assédio sexual no trabalho. Mas está demorando, faz uns 2 anos que eu estou escrevendo esse livro, porque eu estou falando do assédio sexual desde o Brasil Império, Brasil República, estou vindo aqui. A questão é, vou te dar um livro. A questão é a seguinte. Está registrado, né? Vou cobrar. A questão é a seguinte, o que é assédio sexual? Assédio sexual é eu pegar você pelas costas, você não, né? Mas, assim, uma pessoa pelas costas, abraçar, é passar a mão nos seios da mulher. O que é o assédio sexual? Por quê? Porque que direito tem o empregador? Eu sempre penso na minha mãe. E isso é um fato pessoal que eu estou falando para vocês. Eu sempre penso na minha mãe. Minha mãe trabalhando. Chega o chefe da minha mãe e põe a mão na perna dela. Ele tem esse direito. Você mais sutil. Mexe no cabelo. Ele tem esse direito. Então, o toque só, por si só, a gente tem que tomar certos cuidados, porque aí a coisa vai se exagerando. Mas imagina você entrar com uma ação, e eu falo isso para os meus alunos, você entrar com uma ação pedindo uma indenização por assédio sexual, porque o empregador passou a mão no cabelo da mulher. 95% das sentenças que ele vai ter é de improcedência. E isso é um problema, porque não sei se seria uma improcedência. O que eu quero dizer é que a gente tem que estar aberto, o judiciário de uma forma geral tem que estar aberto para esse tipo de problemática, para esse tipo de nuance, para esse tipo de questão. E são muitas ações, e às vezes o dia a dia da audiência não permita esse tipo de prova. Voltando na NR1, as empresas já estão adaptadas a essa norma? A NR1 é de 2020, se eu não me engano, 2024. Posso estar enganado. Novinha, né? Novinha. Quando ela foi editada, falou assim, não, nós vamos dar 1 ano para as empresas se adaptarem. Quando chegou em 2025, ninguém tinha prestado atenção, ninguém tinha ligado para nada. Daí o governo falou assim, mais 1 ano. E foi mais 1 ano.
E agora ela começou a valer a partir de abril deste ano. Só que já tem uma liminar suspendendo as multas pela não aplicação por 180 dias para as empresas vinculadas à Fiesp, se eu não me engano. Ela está valendo, Leandro. Ela está valendo. As empresas precisam prestar atenção na NR1. Porque essa questão da doença mental, vamos dizer assim, eu vou chamar assim de forma atécnica, né? Doença mental, de uma maneira geral. Então a gente tem aí síndrome de pânico, depressão, tem burnout, exatamente. São cada vez mais comuns na nossa vida. Não é dentro do trabalho, é fora do trabalho também. A gente está submetido hoje a muitas informações que, sei lá, há 20, 30 anos isso não acontecia. Você abre o celular, você abre o seu computador e você tem acesso ao que está acontecendo na China, na Zâmbia, no Oriente Médio, em qualquer lugar. Essa série de informações, ela é trabalhada por cada pessoa de um jeito. E tem pessoas que, por exemplo, ficam angustiadas com um determinado... Guerra do Irã. Estou angustiado porque vai estar guerra, eu tenho um filho de 17 anos. Sabe, assim, pode acontecer. O que eu quero mostrar é que é cada dia mais comum a gente se deparar com pessoas com questões que precisam ser resolvidas. Então, é muito comum hoje você falar com alguém e falar assim, não, eu faço análise, eu vou a um psiquiatra, ou eu tomo um remédio. Isso é muito comum. Como é comum na vida, é comum na empresa. A impressão que eu tenho, e aí não é como juiz, não é nada, mas assim, como ser humano, é que as pessoas estão mais frágeis psicologicamente do que eram há um tempo atrás. Principalmente pós-Covid. Que a gente se isolou, né? Principalmente pós-Covid. Eu falo isso porque, sim, da observação, posso estar errado, mas eu vejo meus alunos, assim, é muito estranho, porque as coisas aconteciam com a gente, nossa senhora, eu cansei de levar tapa do meu pai, da minha mãe, levar assim, uma vez eu peguei sentada, chinelada, uma vez eu peguei de régua. Uma vez eu peguei dinheiro escondido da bolsa da minha mãe para comprar bombinha, eu nunca vou esquecer. Eu devia ter uns 11, 12 anos. Uns 11, 12 anos. Cara, eu levei uma surra de cinta. Mas foi a única que eu tomei, porque eu nunca mais nem cheguei perto da bolsa da minha mãe. Sabe como é que é? A gente apanhava. Pedagógico. Então, pedagógico. Eu não estou falando que bater é certo, eu não estou falando isso, mas eu estou dizendo que a gente era submetido a algumas situações que hoje não existem. Por exemplo, eu com 10 anos, 9 anos, minha mãe me dava o dinheiro e fazia, vai para a escola. Pega o ônibus, São Paulo, capital. Pega o ônibus e vai para a escola. Eu ia. Pronto. Meus filhos, acho que nunca andaram de ônibus na vida. O Edu ainda deve ter andado de metrô e tal. Mas a Fernanda nunca andaram na vida. E isso tornou a vida para eles, por vários fatores, para essa geração, mais fácil. Então, o que essa geração de hoje, quando ela escuta o não? Porque dentro de casa, muitos pais entendem que não pode falar não para os filhos. Na escola, os professores, eles não estão muitas vezes... referendados ou autorizados a falar não para o aluno. Dependendo da escola, faz o que quiser. Então, aquela criança que virou um adolescente, que nunca viu não, chega e vai trabalhar, depois da faculdade. Quando ele chega depois da faculdade e vai trabalhar, ele não sabe ouvir não. Aí ele chega o empregador, o chefe chega para ele e fala assim, isso aqui está errado. Como assim está errado? E a gente vê casos. Outro dia, eu não sei se vocês viram, um escritório de contabilidade de São Paulo fez um processo seletivo muito grande, Faria Lima, fez um processo seletivo bastante grande para selecionar uma pessoa, um recém-formado para ser contador. Depois de várias fases lá, contratou uma moça. A moça começou a trabalhar 8 horas da manhã, meio-dia pediu demissão. Mas é isso. Um amigo estava falando que é advogado, Fausto conhece, advogado, fez um processo seletivo lá para contratar
um advogado tributarista. Chegou um lá de Crocs. Chegou de Crocs. Esse é do meu time, hein? Com todo respeito, né, a liturgia, mas tem gente que vai fazer, com todo respeito, me entendam, mas tem advogada que vai de chinela havaiana sob a alegação de que terminou de fazer as unhas. Jesus! Eu sou da época que para despachar precisava estar com gravata, terno, sob pena de não ser atendido. Tô velho, né? A minha mãe conta que ela não entrava no Fórum João Mendes de calça. Não podia entrar. Mulher era barrada na porta. Tem que estar de saia. E acabou. Isso, né? Estava no regimento. E você vê, o outro, no mesmo escritório, chegou lá com o pai e com a mãe. Entrevista para emprego, leva o pai e a mãe junto. Assim, eu não sei que mundo que é esse que a gente vive, mas está esquisito. E isso, respondendo a tua pergunta lá atrás, faz com que a gente tenha cada vez mais pessoas mais frágeis psicologicamente para aceitar situações que são normais dentro de uma empresa e que podem implicar, eu sempre digo, né? Não é que o empregador não pode dar bronca no empregado, só que hoje em dia ele tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa pode virar uma ação trabalhista, né? Aproveitando nesse passado presente, nós falamos aqui da Covid. A Covid veio, infelizmente, não foi legal, né? Porque a gente ficou no mundo não sabendo o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Mas para nós advogados, não sei para o Fausto, quando foi a mudança do sistema, que virou informatizado, tudo por... Tivemos que correr com a transformação. Queria ser ruim. E para vocês, essas audiências, esse sistema, tudo pelo sistema? Passou tudo a ser eletrônico, né? A gente, da noite para o dia, tivemos que fazer audiência online, né? O que você acha das audiências online, dos peticionamentos online? Isso ajuda muito para poder que a vara ande com os processos? Leandro, a questão é a seguinte. Nós temos 3 grupos de pessoas. As pessoas que já advogavam com aquele sistema antigo e que pararam de advogar, ok. As pessoas que já são formadas no PJE e então só vão advogar num sistema novo e também ok. O grande problema é quem pegou a transição, que são as pessoas de mais de idade, como vocês. Que isso, Fausto? Que isso? Cara, eu costumo dizer que eu tô novo. Nem cabelo nasceu ainda. Leandro, só de minuto de silêncio antes do jogo, ele tem 5 anos. Você calcula a idade dele. Mas é verdade. Então, assim, o grande problema somos nós, que pegamos a transição. Então a gente estava acostumado, eu até hoje tenho saudade, para falar para você de verdade, naquele processo de papel que você virava assim, começava do fundo para frente, começava a ver o que tinha acontecido. Folha, cartão Nossa, que delícia, rapaz. Como que é a tua agenda? Bom, a minha agenda, essa aqui no computador eu nem falo. A minha agenda é alguém do meu gabinete que eu falo, olha, tenho isso, tenho aquilo, a pessoa anota e me lembra. Essa é a minha agenda. E a sua, Fausto? A minha é de papel. A minha também. Tiram sarro de nós. Tem eletrônica também, claro. Eu tenho eletrônica, mas olha, a que me garante é de papel. Falando de processo, hoje qualquer processo que eu vá fazer uma contestação ou uma ação, eu tenho que imprimir a documentação. Sim. Eu não consigo ficar no computador voltando, não. Não, até 2 telas eu fico. 2 telas dá para fazer. Sem 2 telas é impossível. Porque o papel ali, você acaba vendo coisa que no computador você não vê. Rápido, sim, verdade. Então isso... Eu acho que a vida do julgador também ficou... Eu vou te explicar isso. Então, o que aconteceu? A gente pegou a transição. E a lei 9.600 e qualquer coisa, acho que é de... Quando é que é, Fausto? Acho que 2004, que instituiu o processo eletrônico. Depois você vê aí. O que acontece? A lei instituiu o processo eletrônico, mas ninguém deu bola para a lei. Aí ficou aí. Processo eletrônico é isso, aquilo. De repente, a Justiça do Trabalho falou assim, vamos implementar. Só que, o que aconteceu? Qual foi o problema? De uma hora para outra, o processo deixou de ser físico e passou a ser eletrônico.
E essa transição rápida foi muito ruim, né, para o juiz, para o servidor e para o advogado. Eu tenho muitos casos para te falar, pode botar aqui também, por favor, de advogados que trabalhavam com seu computadorzinho ali, ou com, sei lá, sua máquina de escrever, para os que têm mais idade. Nossa, máquina de escrever. A gente tem que eu fiz petição na máquina elétrica. Desembargadores que até hoje usam máquina de escrever. Mas o cara, ele simplesmente não sabia mais, um advogado de 30, 40 anos de trabalho, de experiência profissional, ele simplesmente, não sei. O que aconteceu? Esse advogado, ele teve que ou contratar um estagiário para explicar para ele como é que era para fazer, ou então simplesmente parou de advogar. Existem muito bons advogados que tiveram que parar de advogar porque simplesmente não se entendiam com o sistema novo. Então, foi um problema para os advogados. Dentro da Justiça do Trabalho, então aquele negócio, curso, todo mundo vai ter palestra, vai ter curso, vai ter palestra, vai ter curso, mas o dia a dia foi penoso também. Porque no começo não tinha, eu não sei se vocês lembram disso, começaram a ter as telas dentro da sala de audiência. Então tinha a tela do juiz e do secretário de audiência e algumas varas tinha tela para os advogados. Isso no processo físico ainda. Depois, eu falo assim, não gosto que advogado tenha tela. Porque tem advogado que, com perdão, né, do comentário, mas assim, você está escrevendo, você está ditando a ata. E a moça está escrevendo. Assim, meu nome não é assim. Tem uma vírgula. Não sei aqui. Então, o que eu fiz? Eu tirava a tela. E o advogado ficava lá no escuro, como ficava sempre. Aí, a partir do momento que o processo passou a ser eletrônico, 2 telas para os advogados, 2 telas para o juiz, para todo mundo. Numa tela você vê os documentos do processo e na outra você vê a ata da audiência. Boa parte dos advogados não sabia o que fazer. Tinha um mouse na frente dele, tinha um teclado, tinha 2 computadores, mas eles não sabiam o que fazer. E aí, aos poucos, isso foi se normalizando e as pessoas foram se acostumando àquilo. Qual é o problema? O problema é que o processo se tornou um pouco mais rápido mesmo. Então, o processo eletrônico tornou um processo mais rápido. Mas outros problemas começaram a surgir, que não existiam no processo físico. Porque no processo físico, a secretaria tinha uma organização. Então a organização é o seguinte, o processo sai da audiência, vai para essa pilha aqui. Então nós vamos fazer a notificação, vai ser para essa pilha aqui. Aguardando o prazo, está naquela pilha ali. Então eu conseguia entender qual era o processo que estava em qualquer canto. Porque eu olhava os processos. Tinha lá no armário marcado. Depois do processo eletrônico, cadê o processo? Então, uma coisa que era muito comum a gente fazer nas secretarias era tirar prazo. Lembra? Tirar prazo? Não. Na semana nós estamos tirando prazo. Então, faz os mandados que tem que fazer, os alvarás que tinha que fazer, porque alvará eu gostava de liberar para o advogado. Toda semana eu zerava os alvarás. Porque eu acho que é uma questão de respeito com o advogado, né? E justo, né? Aí, hoje em dia, com o processo eletrônico, o que acontece, Leandro? Cadê o processo? Ele some. Então, você tem que ter outras dinâmicas para não perder o pé do processo, saber onde que ele está, o que está acontecendo. Então, eu acho que são certas coisas na vida da gente que são inevitáveis. Ia ser inevitável a gente entrar no processo eletrônico. Ia ser inevitável. Porque a gente já estava numa situação de papel que exigia depósitos. Nossa, o Tribunal da Segunda Região tem em São Paulo, na Barra Funda, um galpão, que é uma coisa assim enorme, só com papel. E isso porque a cada X tempo os processos que estão lá são incinerados e começa novo. Mas você não tem ideia do custo disso. Então tem que ter gente, tem que ter, sei lá, elevadores, tem que ter pessoal. Quando pedes arquivamento para achar o processo. Nossa Senhora, então. Conservação é cara, porque tem pragas no papel, tem tudo isso. E esse processo de transição foi um processo muito difícil, porque todos os processos físicos passaram a ser digitalizados. E aí vai digitalizar, mas esqueceu uma página, mas digitalizou errado, mas não consigo ler a digitalização, porque as primeiras, eu não sei se você lembra, as primeiras
eu não sei como é que fala isso, digitalizadoras, as máquinas eram muito ruins. Então o advogado tinha uma petição inicial com 500 documentos, nossa, era um por um, e demorava, ia, às vezes não ia, às vezes caía, pagava tudo. Então vocês devem ter vivido isso muito mais do que eu. E dentro da justiça, a resistência de muitos, especialmente os mais velhos, a resistência em aceitar o sistema novo. Mas isso passou. E hoje, a Justiça do Trabalho, não existe mais processo de papel. Então, todos os processos estão no sistema do PJE. E a gente começa a conviver com outras evoluções que vão a partir daí. Como, por exemplo, a inteligência artificial. E as coisas vão surgindo e a gente vai ter que se adaptar. Porque o mundo é assim. Hoje você abre o teu celular, você faz o que você quiser com o teu celular. Você paga a conta, você recebe conta. Quantas pessoas no supermercado você não vê pagando com o celular? Ninguém mais vai ao banco? Exatamente, meu pai. Só meu pai que vai ao banco. Ninguém vai ao banco. Eu também vai. Então, tem mais de 80. Meu pai vai no banco e no correio. É isso, quer dizer... a vida foi assim, hoje em dia você passa no pedágio, você não para, você paga com o celular, quer dizer... As aulas a gente está se adaptando, né? Aula online, quem diria que a gente ia dar aula online? Nossa Senhora, e começou a pandemia, voltando lá, né, na pergunta, começou a pandemia, a gente começou a fazer audiência, a aula, mas audiência, e todo mundo começou a trabalhar online. E aí a gente começou a se deparar com outros problemas que a gente não tinha. Entendeu, Leandro? Quer dizer, o sistema novo é melhor, mas também é pior, porque os problemas que a gente passou a ter, a gente não conhecia. Um deles, eu sonhava em trabalhar em casa. Sonhava. Eu sou nascido e criado em São Paulo, capital. Então, quando eu saía de casa para chegar no fórum 1 hora. Não interessa a hora que eu saísse. 1 hora para chegar, 1 hora para voltar. São Paulo é um inferno. O trânsito de São Paulo é assim, bom, eu quero trabalhar de casa. Sempre sonhei com isso, até o dia que eu fui trabalhar em casa, por causa da pandemia. Misericórdia, nossa senhora, é a pior coisa do mundo, você não vê gente. E aí começam a ter outros problemas, né? Mas problemas de relacionamento, problemas com depressão, problemas, assim, várias pessoas começaram a ter outros problemas. No mundo do judiciário, as audiências passaram a ser feitas online. Como eu já estava no tribunal, então eu senti menos isso, mas a audiência online feita com oitiva de testemunha passou a ser um problema. E é um problema porque você não tem como assim, certificar que aquela testemunha não está tendo contato com a outra, ou com o cliente, ou com outro advogado. Então a prova começa a ficar um pouco esquisita. E alguns problemas vão surgindo, né? O juiz que não abre a tela, o advogado que está com uma roupa que não era para usar, o juiz que não faz audiência porque a roupa do advogado não era assim, e os problemas vão surgindo. Tanto que na segunda região é muito raro, hoje em dia, você ter uma audiência que não seja presencial, de instrução. Salvo naqueles casos tem um processo 100% digital, quando você opta pelo processo 100% digital. Mas você quer saber, já avançando um pouco mais, mesmo nos tribunais, né, porque no tribunal não tem audiência, mas tem a possibilidade da sustentação oral do advogado. As sustentações orais, a grande maioria é presencial. Apenas uma pequena parte de uma pauta de, 100 sustentações orais, 10% é feita por videoconferência e a grande maioria nos processos 100% digitais. Mas os processos, há diferença entre o processo físico e o eletrônico. Hoje tramita mais rápido, o processo anda mais rápido dentro do tribunal ou dentro da própria vara do trabalho? A emenda constitucional 45... Porque antes da emenda 45 de 2004, o processo ia para o tribunal e ficava na garagem. E subia, X processos por dia, por semana para cada desembargador. Eu vou chutar um número aqui, 20. Então, chegava muito mais do que subia para os gabinetes. Hoje em dia, a emenda constitucional 45 acabou com isso, não existe represamento. Então, chega no tribunal e distribui. Então, é mais rápido.
É mais rápido. Duas coisas tornaram o processo mais rápido. O PJE e o rito sumaríssimo. O processo se tornou mais rápido. Agora, a gente tem que tomar um cuidado. Processo rápido não é processo assodado, não é processo que eu limito a produção de prova, que eu não quero ouvir testemunha, que eu impeço o advogado de falar. Isso não é processo rápido. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o processo precisa ser rápido e justo. Quanto tempo vai demorar para esse processo ser rápido e justo? Vai demorar 1 ano. Então, demora 1 ano. O menor número de atos processuais possíveis. É isso o conceito da celeridade. Exatamente, porque é assim. Eu quero que o processo seja rápido. Aí você distribui uma ação. Aí eu mando citar o réu. O réu não é encontrado. Aí eu, sei lá, dá o endereço do réu aí e fala para o advogado. O advogado dá outro endereço. Então, existem sistemáticas que são do judiciário que podem fazer com que o processo demore. Agora, se eu falar assim, não, você não juntou o endereço do réu, então eu vou extinguir esse processo. Vai obrigar o advogado a entrar de novo com outra ação. E que não vai ser rapidez. Não é rapidez. Eu quero rapidez, então eu só vou ouvir uma testemunha de cada parte. Como assim? Assim, você tem o direito de ouvir 3 testemunhas. Não, pelo menos 2, mas você tem o direito de ouvir. E depois essa avaliação, se era preciso ou se não era preciso, é do juiz. É do advogado. E depois o juiz vai entender, vai julgar, vai pegar isso aí e vai julgar. Porque uma testemunha pode mudar a decisão no processo. É claro que pode. Tanto que chega no tribunal, Leandro, muitas vezes esse tipo de indeferimento de prova chega no tribunal, bate no tribunal e volta. Quer dizer, não é rapidez. Porque o juiz julga, vai para o tribunal, anula e volta para julgar de novo. Agora, desculpa, Paulo, falando em rapidez, a gente já está indo adiantado. Tem uma coisa que é rápida. Não é o dia inteiro? Não é. Poderia, porque o papo aqui tá bom, o papo cabeças, né? Você sabe porque chama papo cabeça, né? O que Isso é assédio. Eu já ganhei. Isso é assédio. Eu já ganhei. Agora já ganhou se o livro chegar. Né? Uma permuta. Uma pergunta. Falando em rapidez, é rápido entrar no campo do Red Bull Bragantino? Deve ser. Para quem tem um bom conhecimento, para quem tem uma dinâmica interessante. Vou contar uma história. Uma vez nós fomos assistir um jogo do glorioso Corinthians, porque o Fausto, ele fala, mas ele é meio corintiano. Não. Eu tenho foto. Eu nasci corintiano, né? Eu não vou soltar a piadinha para não ser processado, mas eu nasci corintiano. Todo mundo nasce corintiano. Não, tem a história, ele vai contar, ele quer, mas tem a história dele, era que a torcida do Corinthians começou no Poropopó. O bichão ficou assim, Não é verdade. Eu nasci corintiano, todo mundo nasceu corintiano. Vocês sabem por quê, né? Mas vamos lá. E a gente foi assistir um jogo do Corinthians contra o Bragantino lá em Bragança. E o Leandro se dispôs a levar a gente, né, Fausto? Muito educado, levou a gente para almoçar num restaurante ótimo, tal, comemos. O dia estava sendo ótimo, eu achei que ia ser uma tarde perfeita. Aí o Leandro deixou o carro e falou assim, vamos a pé para o estádio. Vamos a pé para o estádio. Só que a entrada era aqui, a gente estava do lado da entrada. Só que ele optou por dar a volta no estádio inteiro para a gente entrar pelo outro lado. Só Foi uma coisa assim, absolutamente... Detalhe, não é tão simples assim. Andamos pelo menos uns 2,5 km na ladeira. Foi absolutamente ridículo que a gente andou. Para depois... Porque parou no lugar errado, né? No lugar errado. Foi falha de quem nos levou. Sim. Eu fui convidado. Eu também. Você também. Viu? Você foi Mas errar é humano. Insistir no erro... Esse é o problema. Esse é o problema. Tem mais. Dessa vez, depois do almoço, tinha que fazer uma digestão. Sim, nossa, que bom. Que ótimo. Tava o quê? Uma congestão, não uma digestão. Tava uns 35 graus. uma coisa assim. Amena. Em Bragança não tem subida. Na verdade, vocês não contaram que a gente estava do lado, só que tinha um tapume separando que não podia entrar. Não dava para pular o tapume. Mas não é só isso. Uma quarta-feira à noite. O Paulo estava dando aula, por isso que ele não foi. Nós convidamos, você não pôde ir, foi eu, Fausto e meu filho Léo. Saímos, garoa, será que vai chover? Será que sair mais cedo. Vamos sair mais cedo.
Aí o Fausto teve uma brilhante ideia. Tem um estacionamento lá do lado do portão, vamos parar lá. Então a culpa não foi tua. A culpa é dele, ele põe em quem ele quiser. Um trânsito. Chegamos no estacionamento. A credencial de jornalista? Não tem. Então não pode. É no estacionamento da imprensa. Aí volta. Por isso que era ótimo. Aí nós paramos perto do lago, porque não tinha lugar. Corinthians, né? Corinthians. Rapaz, a hora que nós estamos chegando no estádio, gol do Bragantino. E nós de fora, chovendo. E uma chuva, caiu uma chuva, mais uma chuva. Que aí ferrou tudo. Mas estava calor, mas uma chuva terrível. O resultado desse jogo? Não, calma que nós vamos chegar lá. Corinthians ganhou de 2-1 de virada, com gol do Pedro Raul. No detalhe que no primeiro jogo que vocês foram, o Corinthians perdeu como sempre. Perdeu. Deixa registrado. Conseguimos entrar no estádio, debaixo de chuva, tudo molhado. E aonde eu fiquei, Fausto? Aonde eu fiquei? Conseguiu ficar na escada que dava acesso... Lotadíssimo. Na escada que dava acesso à arquibancada, só que tinha a telha, né, que era coberto, e o Leandro ficou exatamente onde a água caía. Então, o filho dele, né, diante de tanta água que caiu na cabeça dele, falou: temos uma cisterna, né? Que foi toda a captação da água do estádio. E se não bastasse, esses 2 jogos foram no Dabi, que é o antigo estádio que eles estão reformando para fazer uma arena. E o tem imagem desse dia, você viu? Totalmente demolido. E o Red Bull, ele reformou um estádio municipal que ficou assim muito bonito, ficou muito bom. E nós também tivemos... Será que é fácil de chegar? Não, mas também você dá uma volta. Dá uma volta também. Quer dizer, não é um problema do estádio, é um problema do guia. Você sabe o que é pior de tudo? Não é andar. O duro é você ficar na arquibancada, na geral, em pé, tomando chuva, e você pega 2 estagiários que você quer fazer uma graça, convidar os rapazes para ir assistir o jogo, os caras ficam no camarote do lado dos jogadores do Red Bull Bragantino e rindo de você tomando chuva. Fazendo tchauzinho para nós. Muito bom. Mas ele é um ótimo guia. É um caso de demissão por justa causa. Mas ele é um ótimo guia, né? Ele é ótimo. Nossa. Você me lembra de aceitar os convites para os próximos jogos que você vai... Ele proporciona essas emoções para quem vai com ele. Ano que vem eu quero assistir a Copa do Mundo Feminino. Eu me arrependi de não ter ido ao jogo ano que vem. Eu me arrependi de não ter comprado na Copa do Mundo, masculino, mas feminino. Eu vou assistir alguns jogos. Eu não tenho condições de comprar, mas eu poderia ir se eu tivesse, né? Sim. Poderia ir também, seria bacana. Um guia, né? Um guia. É capaz dele fazer a gente sair de Orlando e ir até Washington para voltar para Orlando. Vai ser no Brasil a Copa. Não, eu sei. Eu tô falando brincando com a Copa de Glau. Eu tô falando da Copa agora. Olha, mas vocês comeram... Ele me convidou pra gente assistir a final da Sul-Americana. Fala assim, então vamos, vou falar com o guia, nunca mais. Mas você sabe o que aconteceu? Não, eu fui ver. Sabe quanto estava uma passagem? Foi no Paraguai o jogo. Foi no Paraguai. Sabe quanto estava uma passagem? 15 mil reais. Nossa Senhora. A gente tem que comprar agora. Quanto que é a final da Sul-Americana? Comprar agora. 15 mil. E quanto custa uma passagem para o Paraguai? 600 reais. 15 mil. Nossa Senhora. Eu lembro na época. Não dá, eu não vou. Aí falaram assim, vai de carro. Não, eu vou andar 1.200, 1.300 quilômetros de carro. Dá pra ir, né? Dá pra ir, de carro dá pra ir. Mas o jogo é no sábado. Normalmente, quando vai, sai na sexta, volta no domingo. Eu fui assistir no Uruguai. Foi Fortaleza e LDU. Sim. Achando que o Corinthians ia chegar. Mas como sempre não decepcionou. Não, foi mesmo, porque jogou na semifinal Fortaleza e Corinthians. Foi aí onde eu fui comprar a passagem. Paguei na passagem acho que 700, 800 reais, se eu não me engano. Não, mas tem que ser assim. Você vê que o negócio está indo. Agora, por exemplo, a gente pode comprar para a final da Libertadores. Pode comprar porque vai chegar. Porque agora você deve pagar um preço... Quem vai chegar? O Flamengo, né? E o Palmeiras, tá? Entendi. Mas a questão não é de quem chega. A questão não, assim, é você... assistir o evento, claro. Assistir... Cara, se você... Eu tenho vídeos, tudo, a torcida do Fortaleza, cara, cantando. Eu ganhei camisa, eles me deram camisa do Fortaleza, oficial do Fortaleza. Muito legal. Torcedor símbolo. Aí... Mas será que passou? Não sei. Aí cheguei lá, já foi no Uruguai? Já fui no Uruguai, mas nunca fui no estádio.
A temperatura lá oscila. Meio-dia estava 40 graus. 1h da tarde caiu para 14 graus. Misericórdia. Juro, tem foto, eu mostro. É rápido. E no estádio tinha um morador, um torcedor do Fortaleza atrás. De repente, estava um sol. 1 hora e pouco a temperatura caiu. O rapaz estava atrás de mim e falou assim: pelo amor de Deus, pede para o rapaz desligar o ar-condicionado. Onde você ouve essas coisas? É isso que é divertido. Não tem, só no campo. Bom, tem mais alguma coisa aí, Fausto? Não, nosso horário também está apertado aqui, né, da exposição. Precisamos chamar para mais O Paulo, assuntos, com porque vai longe, certeza, né? daria muitas horas e horas aqui, né, conversando. Prazer. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para estar esclarecendo aí muitas dúvidas de advogados novos ou mais antigos, né, Fausto? Ainda mais com essa atualização que vem. E o Paulo é formador de opinião e de gerações, né, professor? Não, mas ficou faltando um monte de coisa. A gente deixa para uma outra oportunidade, mas é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Combinar. Pessoal, esse foi mais um Papo Cabeça. Valeu! Valeu, obrigado.